Bom, essa questão fala aqui do funcionamento, né, da lâmpada de lava, certo? Essa lâmpada, né, ela funciona ao se aquecer aí bolhas flutuantes constituídas de óleo vegetal e uma mistura de dois líquidos transparentes, sendo um deles, né, obrigatoriamente, a água. A partir então de uma fonte de luz e calor que fica na base da lâmpada. Com o aquecimento, a mistura de líquidos atinge uma densidade menor que a do óleo, de modo que as bolhas passam a flutuar lentamente na mistura por meio aí de correntes de convecção. Nós temos aqui uma tabela com os valores de densidade de cada um desses compostos, certo? E a miscibilidade ou não aqui em água. Então, considerando a densidade do óleo a aproximadamente 0,91 gramas por centímetro cúbico, o outro constituinte, então, da mistura deve ser, informou aqui para a gente também, o valor da densidade da água. Bom, se nós atentarmos aqui à tabela, pessoal, duas substâncias são miscíveis em água, certo? Nós temos que o álcool etílico e a glicerina são substâncias aí que vão ser quase que totalmente solúveis, né? Ou seja, elas se misturam em água quase que na sua totalidade. O álcool e a glicerina, no entanto, entre o álcool, né, e a glicerina, somente o álcool apresenta uma densidade menor do que o valor da densidade do óleo vegetal. Então, se ocorrer uma mistura entre o álcool etílico e a água, o valor da densidade será aproximadamente, na verdade, ligeiramente inferior ao óleo. Lembrando que a lâmpada de lava ela é constituída somente por dois líquidos aqui miscíveis entre si, certo? E o óleo vegetal. Então, com aquecimento proveniente aí de uma fonte de luz e calor que fica na parte inferior da lâmpada de lava, as bolhas formadas aí no interior do líquido do óleo, como ele tem que ser mais denso do que essa mistura, né? Então a maior parte do óleo vai ficar concentrada na sua parte inferior. Então, com o aumento aqui do aquecimento na parte inferior, o que tende a ocorrer? Tende a essas bolhas ficarem menos densas do que a mistura e elas vão emergir aqui ao longo da lâmpada de lava. Lembrando que a fórmula que descreve aqui a densidade seria a massa dividida pelo volume. Então, à medida que o óleo é aquecido, né, essas bolhas de óleo vegetal são aquecidas na parte inferior da lâmpada, elas tendem a aumentar o seu volume devido ao aquecimento, então elas se expandem, e com o aumento de volume e densidade são inversos aqui na fórmula, a densidade diminui. Então ocorre, certo, uma ascensão dessas bolhas aqui de óleo vegetal até a superfície. Chegando na superfície, a superfície ela é mais fria. Consequentemente, essas bolhas tendem a resfriar, certo? O volume das bolhas tende a diminuir e, consequentemente, elas retomam uma densidade maior, retornando ao fundo, né, ou à parte inferior aqui da lâmpada de lava. Quando chegar lá embaixo, elas vão ser novamente aquecidas, vão expandir, diminuir essa densidade, subir, vai resfriar e voltar para baixo. É o que a gente chama aqui de correntes de convecção, certo? Então, essa mistura água, né, e o outro composto orgânico aqui, ela deve apresentar uma densidade ligeiramente próxima aqui, porém inferior à do óleo, para que esse procedimento ocorra, né? A glicerina tem um valor de densidade muito elevado em relação ao óleo. Se for pensar, misturado com a água, né, resultaria numa mistura de maior densidade em relação ao óleo vegetal. Lembrando que as bolhas flutuantes aqui, elas são constituídas de óleo vegetal. Então o óleo deve ser aquecido na sua parte inferior, logo ele deve ser um pouco mais denso, certo? Elas vão diminuir essa densidade, emergir, resfriar e retornar à base da lâmpada, né? Nesse movimento que a gente conhece aí como corrente de convecção. Logo, a questão pede justamente isso, né? O outro constituinte dessa mistura deve ser a gente chegou à conclusão aqui, que dentre as 5 compostos listados aqui, o mais provável deve ser o álcool etílico. Resposta letra D.